galera, paz do Senhor a todos, aqui é o Luan, para quem não me conhece. A gente iria gravar um vídeo ao vivo lá no templo, porém não foi possível, então a gente decidiu gravar nas nossas casas, fazer a montagem, juntar o vídeo inteiro e levar nesse formato até a sua casa. Não significa que não necessariamente não vai ser uma experiência espiritual do templo ou da casa. O que a gente tem aprendido hoje como igreja, que Deus está no nosso lar e com certeza Ele vai estar nos lares de vocês. Então desde já começa a aquecer seu coração, desde já começa a falar com o Espírito Santo, porque embora a gente esteja na frente de uma TV, da tela do celular ou do computador, o que Deus vai falar com você vai ser diretamente, individualmente com você. Então, aquece seu coração, fecha seus olhos nesse momento, já começa a refletir sobre tudo o que aconteceu essa semana, sobre tudo que ainda a gente vai passar e começa espiritualmente a chamar o Espírito Santo para que ele fale, para que ele revele e para que ele traga o amor dele. Sabe, lá em Lucas 21, eu estava meditando muito essa semana sobre aquela passagem e Jesus começa falando da oferta da viúva. E ele fala que a oferta da viúva, ela deu tudo que ela tinha. E de repente ele começa a falar sobre todas as coisas que aconteceriam antes do fim. E ali ele cita catástrofes, terremotos e epidemias. A gente pode dizer que essas três coisas aconteceram essa semana. Se você não sabe, teve um terremoto em Utah, nos Estados Unidos, e ao mesmo tempo que acontecia uma epidemia pelo coronavírus. Então Jesus fala ali que essas coisas aconteceriam, e ele acaba no Lucas 21 falando que quando a figueira tivesse flores, logo a gente saberia que ela daria frutos, os figos. Então ele fala que quando vocês começarem a ver esses sinais, a volta dele estará muito próxima. Então eu meditei Lucas 21, depois você lê com detalhe, com cuidado, nessa parábola, nesse momento que Jesus para e fala aos discípulos sobre isso. Ele fala, é necessário que essas coisas aconteçam para que o Filho do Homem venha sobre uma nuvem. Ali ele fala sobre inícios das dores de parto. É necessário que a terra gema, é necessário que haja dores na população, porque é como se uma mulher tivesse no início de trabalho de parto, até que de fato vai nascer. Então esses são os inícios das nossas dores. Porém lá em 2 Timóteo 1, versículo 7, Timóteo escreve, ele fala que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e prudência. O que significa essas três coisas? Poder, a gente tem o poder da nossa oração, a gente tem o poder da nossa fé, a gente tem o poder do Espírito Santo. Não significa que você vai sair para a rua, não significa que você vai colocar Deus à prova, não significa que você vai sair por aí afoito, não é nada disso. A nossa guerra não é contra essas coisas materiais, coisas da terra. O nosso poder é nos hemisférios, nos ambientes espirituais, nas esferas espirituais. Então significa que se você tem poder, espiritualmente você tem poder. Então ore pela sua casa, ore pela sua família, ore por aqueles médicos, ore por todas aquelas pessoas que estão na luta de frente, ore por todas as pessoas que estão abastecendo o mercado, a farmácia, por médicos que estão descobrindo vacina, pela igreja unir, porque nós possamos entender esse momento que estamos vivendo. A segunda palavra era amor. Traga amor. O que mais a gente está sentindo falta nessa semana é de pessoas. Porque somente as pessoas nos dão amor. Sabe, é momento da gente refletir que o seu carro não te dá amor. Talvez a sua viagem ela não te dá amor. Talvez as coisas materiais que estão lá fora elas não nos darão amor. Quem nos está dando amor está debaixo do mesmo teto que nós agora. E graças a Deus. E a gente tem uma igreja inteira que gostaria de estar junto para ter amor. Então o Espírito Santo, ele nos dá o poder, ele nos dá amor. E a terceira coisa, ele nos dá prudência. Essa prudência que eu falo é fazer as coisas tranquilamente, sem preocupação e sem ansiedade. Ou seja, meu Deus, como será daqui em diante? Como eu vou pagar minhas contas? Daqui 6 meses a economia não vai ter voltado. Eu não sei o que vai ser no meu emprego. O Espírito Santo fala, eu te dou prudência. Prudência é sem ansiedade, fique tranquilo. Haja com justiça, haja com tranquilidade. Esse é o critério de prudência, é você não ser afoito ou imprudente. O Espírito leva você hoje a pensar com prudência. Coloca nas mãos de Deus. Você já tem o poder para fazer isso. Você tem o amor e recebe o amor dele. Você tem a prudência pelo que ele te deu. Então, nesse momento, a gente vai passar por louvor. O Cleito vai fazer o louvor. Nesse momento, vamos orar. Feche seus olhos aí onde você está agora. E comece a falar sobre tudo isso com o Espírito Santo que tem acontecido a você. Se você está com sua família, dê as mãos, se abracem.
sabe? Porque a gente viveu o que é o amor. Imagine só quando será o arrebatamento, aonde talvez nem todo mundo, ou graças a Deus nós estaremos aqui, as pessoas perguntarão aonde estão aqueles, o desespero que vai acontecer. Nesse momento a gente só trancou dentro de casa e a gente deixou o vírus lá fora. E uma hora ou outra isso vai passar, graças a Deus, e a gente vai voltar a unir, sabe? Eu pensei muito também sobre a palavra eclésia. Eclésia é uma palavra que significa comunhão. E era a palavra que designava igreja em Atos, eclésia. A eclésia não significa o templo, eclésia significa gente em comunhão. Era isso que acontecia lá em Atos 12, quando Pedro estava na prisão. A igreja orava para que ele saísse da prisão. Então nesse momento, feche seus olhos, vamos orar. Coloque, dá as mãos à pessoa que está do seu lado, abrace. Se você estiver com a Bíblia, já pega a Bíblia aí, depois você já lê Lucas 21, 2 Timóteo 1,7, Atos 12. E já começa depois da semana que nós vamos ter um tempo a meditar sobre esses 3 versículos. Amém? Feche seus olhos. Pai querido, Pai amado. Queremos, ó Deus, dar esse momento a Ti, Pai, dedicar esse momento de culto na Tua presença. Deus, a gente não está num templo físico. Nós não estamos, ó Papai, na igreja com paredes. Nós estamos na igreja em nossos lares. A igreja somos nós. Nós somos a noiva do noivo, papai. Sabemos, ó Deus, que o que tem acontecido aqui, ó Deus, na terra, são aquilo que o Senhor premeditou há muito tempo atrás. E que nesse momento, ó papai, a gente quer dedicar os nossos corações a Ti. Clamar, ó Deus, por esse momento que a terra como um todo tem vivido. Para que cada vez mais sairemos mais fortes, sairemos com mais fé e que ao que tem acontecido aqui, ó Pai, nos fortaleça em fé, nos forge o nosso caráter, nos molda em maturidade cristã, papai. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, com esse start que foi feito, ó Pai, a partir dessa semana, com esse coronavírus, a nos ajudar na nossa vida espiritual, a edificar pessoas, a falar mais da Sua palavra, porque o avivamento que virá, ó Deus, daqui em diante será profundo, será grandioso, será maravilhoso, papai. Então, que os cristãos, ó Deus, que talvez até ontem, até semana passada, até semana retrasada, estavam um pouco frios, que estavam um pouco descrentes, céticos naquilo que a Sua palavra tem falado, que a partir desse momento, ó Deus, eles possam avivar em seus corações que a Sua volta é iminente, que a Sua volta é certa, que a Sua volta será vista por todos na terra, papai. Assim como o Senhor falou que haveria epidemias, que haveria catástrofes e que o mundo pararia para ver, a gente está vivendo isso. O Senhor também falou que o Senhor vai voltar, papai. Então traga esperança aos corações de todos os que estão ouvindo, de todos aqueles que estão preocupados, ó Deus. Billy Graham tem uma frase que diz: eu li o último livro de Apocalipse e tudo acaba bem. Então traga essa esperança ao coração de cada um, papai. Que o Teu Espírito Santo venha. Essas pessoas estão pensando o que vai ser de mim agora, amanhã, semana que vem, mês que vem, daqui 6 meses. Traga esperança. Mostra que o Senhor é com elas, que essas coisas deveriam acontecer, porque a Sua volta tem que acontecer, papai. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, eu peço por cada lar, por cada família, eu pedimos, ó Deus, por cada médico, por cada autoridade, por cada pessoa responsável que está na linha de frente, ó Deus, combatendo isso, ó Papai, que o Senhor venha sobre o nosso Brasil, sobre um país, ó Deus, que com certeza a gente será um celeiro de missionários, onde o avivamento acontecerá, e que desde já, de casa em casa, a gente entenda o que é de fato ser igreja, e que quando a igreja se reunir, Papai, a gente mostra a Ti o quanto nós te amamos, ó Deus, que mesmo de longe, mesmo distantes, a gente já te amava, papai, e já gloriava o Seu santo e maravilhoso nome. Juntos, ó Deus, as nossas brasas estarão ainda mais quentes. E que nesse momento, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, venha sobre cada lar, que essa experiência, Pai, diferente, porém não nada daquilo que não era para ser, uma experiência espiritual, um momento conosco e contigo, papai, seja de fato como se fosse lá no templo, ou seja de fato como se fosse em outro lugar, mas que seja em nosso lar agora, Deus, desce sobre cada casa, em nome do Senhor Jesus, amém. Então, galera, é isso que eu gostaria de falar, era isso que eu gostaria que vocês refletissem, meditassem. Guarda esses 3 versículos, esses 3 capítulos, Lucas 21, 2 Timóteo 1,7 e Atos 12. Medita sobre esses 3 capítulos nessa semana. Eu quero passar agora para o Cleito. O Cleito vai estar fazendo louvor e canta com ele, porque o louvor é muito importante nesse momento também. Vamos fazer todas as disciplinas espirituais, orar, cantar e escutar a palavra. Então, beleza? Canta com ele, glorifica o nome do Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor, irmãos.
situações extremas pedem medidas extremas, né? Então, nessa noite, eu quero saudar o irmão com a paz do Senhor, e mesmo não podendo estarmos fisicamente no mesmo lugar, nós vamos adorar o Senhor da mesma maneira. Amém? Amém. Glória a Deus.
Louvado seja o teu santo nome. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Errado que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Errado que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Aleluia. Deus é Deus. Amém, Senhor. Te louvamos, te agradecemos, Senhor. Nós vamos fazer mais um louvor e não temas, porque o Senhor é contigo. E deixe na cruz toda a sua dor, toda a sua dificuldade, toda a sua angústia, porque o Amém. Senhor não morreu na cruz em vão. Ele Aleluia. morreu foi por mim e foi por você. Glória a Deus.
passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, teu amor me chama. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar as dores. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar as dores. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, teu amor me chama. Amém. Senhor, me inspira a cantar mais um hino, porque ele vive e nós podemos crer no amanhã. Amém. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Deus enviou seu filho amado pra me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados
Bem-vindo, meus queridos irmãos, amigos. Nós estamos aí ministrando a palavra e compartilhando algumas coisas online, pelo fato do que está acontecendo no Brasil, enfim, no mundo todo aí com o coronavírus, e as igrejas aqui da cidade de Pedreira, elas estão fechadas. O prefeito decretou aí baixou um decreto para que todas as igrejas, lojas comerciais pudessem estar aí com as portas fechadas para que não houvesse aglomeração aí de pessoas. Nós resolvemos então fazer nos lares. Você participou aí da abertura que o Luan deu aí desse momento nosso aí para termos comunhão com Deus, um momento de louvor. E agora eu quero estar compartilhando com você aí a palavra que Deus colocou no meu coração para estar ministrando ao teu coração. Eu quero ler 2 textos com vocês. No livro de Jonas, capítulo 1, no verso 1 e 2, e depois no livro de Naum, capítulo 1, do versículo 1 ao 3. Jonas, capítulo 1, no verso 1 e 2, diz assim: O Senhor enviou esta mensagem a Jonas, filho de um homem chamado Amitai, dizendo: Vá à grande cidade de Nínive e anuncie a seus habitantes esta mensagem. Vou destruir vocês por causa da sua grande maldade. Seus pecados são tão horríveis que chegam até cheirar mal. Daqui do céu eu vejo tudo o que acontece. Então Deus, através do profeta Jonas, enviou esta mensagem para os moradores, para os habitantes da cidade de Nínive. Agora em Naum, capítulo 1, no verso 1 a 3, diz assim: Esta é a mensagem a respeito de Nínive, que Deus, por meio de uma visão, deu a Naum, que era da cidade de Elcos. O Senhor é um Deus que não tolera outros deuses, um Deus que julga seus inimigos. Deus demora a perder a paciência, mas quando se irrita, o seu poder é inacreditável e não perdoa facilmente ao culpado. Ele mostra seu poder em grandes tempestades e nos furiosos temporais. As nuvens são o pó que os seus pés levantam. Eu quero compartilhar com vocês 3 verdades importantes que nós podemos extrair dessas profecias que foram proclamadas através de Jonas e através de Naum. Mas eu quero convidar você nesse momento para fazermos uma oração, pedindo para que Deus possa estar falando ao teu coração, que esta palavra seja uma palavra de aviso, de alerta, de despertamento espiritual, que esta palavra possa proporcionar edificação ao seu coração e à sua vida. Amém? Então, quero convidar você para estar orando comigo nesse instante. Senhor Jesus, quero agradecer a Ti neste momento, por esta oportunidade de estar compartilhando esta palavra ao coração dos meus irmãos e amigos que estão assistindo, Senhor, esta ministração. Que o Teu Espírito Santo venha usar os meus lábios e as palavras que saírem dos meus lábios penetrem nos ouvidos, até a divisão da alma e do espírito, e possa produzir os resultados que Tu desejas. Mudança de mentalidade, mudança de comportamento, e esta palavra seja uma palavra rema, que venha falar de maneira específica ao coração dos Teus filhos. É que eu peço e desde já Te agradeço, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Esses 2 textos que nós lemos aí com você, ou para você nesse momento, ele fala aqui, esses versículos, eles falam sobre o profeta Jonas e o profeta Naum. Fala sobre o juízo de Deus sobre a cidade de Nínive. Eu quero fazer um paralelo aqui entre essas 2 profecias e extrair delas algumas verdades fundamentais para nós nos dias em que nós estamos vivendo, nos dias de hoje. Nínive era a capital da Síria, que naqueles dias era o maior império do mundo. Nínive era uma grande metrópole imperialista regida pela ânsia do poder e a ânsia da dominação. Era considerada a potência econômica e a potência militar daqueles dias. Nínive ela era voltada e focada na idolatria, na feitiçaria. O materialismo ali era insaciável, havia uma libertinagem sexual,
a corrupção, a violência, a maldade, todo tipo de pecado predominava na cidade de Nínive. Então Deus ele usou esses dois profetas, Jonas e Naum, para estar ali advertindo a cidade, os habitantes de Nínive. E o que nós podemos aprender com isso? O que nós podemos extrair dessas profecias que foi proclamada por Jonas e por Naum? O que nós vamos aprender? Primeiro, nós aprendemos aqui que Deus sempre avisa as pessoas antes de trazer o seu juízo. Estudando o livro de Jonas, nós podemos observar ali que antes do Senhor trazer o juízo para a cidade de Nínive, ela foi advertida pelo Senhor. Deus enviou Jonas para que Jonas pudesse anunciar aos moradores de Nínive a ira que Deus iria trazer sobre eles. E o que iria acontecer com eles? Nínive iria passar por um julgamento de Deus por causa dos seus pecados, por causa das suas iniquidades, por causa das suas maldades. E ao ouvir a mensagem proclamada por Jonas, o rei de Nínive, ele tomou uma atitude que agradou a Deus. Então preste bem atenção. Olha a importância quando uma pessoa ela escuta a mensagem de Deus, ela ouve a palavra de Deus e quando ela toma uma atitude no seu coração de obedecer a palavra de Deus. Em Jonas capítulo 3, no verso 8 e 9, o rei, ele faz um decreto e ele chama a atenção do povo dizendo: clamem a Deus com todas as suas forças, deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus mude sua sentença e desvie a sua ira contra nós para que não sejamos destruídos. Nesse texto aqui, o rei de Nínive, ao ouvir a mensagem proclamada por Jonas vindo da parte de Deus, ele deu crédito à pregação de Jonas. Ao ouvir sobre o juízo de Deus, imediatamente o rei ele tomou uma decisão. O rei ele escreveu uma carta aberta ao povo. A Bíblia diz que ele fez um decreto para que todos jejuassem, para que todos buscassem a Deus, desde a criança até a pessoa mais velha, para que se arrependessem, abandonassem seus pecados e se convertessem dos seus maus caminhos. E é interessante que depois que o rei fez esse decreto, depois que o povo seguiu a ordem do rei, em obediência ao rei, porque o rei ouviu a mensagem proclamada por Jonas, que era uma mensagem de juízo, uma mensagem em que Deus iria trazer juízo e destruição sobre a cidade de Nínive. Então no verso 10, olha o que diz, verso 10 diz assim: Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram seus maus caminhos. Então Deus desistiu e não os destruiu como tinha dito que lhes faria. Que maravilha, que Deus maravilhoso é esse que nós temos. Deus, ele antes de trazer o juízo sobre a cidade de Nínive, ele procurou avisar o povo antes. Deus preparou Jonas, enviou Jonas para que Jonas ministrasse a sua palavra aos moradores de Nínive. Então, o que nós observamos aqui? Que Deus avisou os moradores de Nínive. Deus enviou uma palavra para avisá-los antes que o juízo acontecesse sobre eles. E qual o propósito de Deus enviar, ou enviar Jonas e de Deus ali procurar avisar o povo antes que viesse o juízo sobre eles? O propósito de Deus é para que eles pudessem, através de ouvir a pregação de Jonas, eles pudessem se arrepender, abandonar os seus maus caminhos, para que eles pudessem ser perdoados e serem salvos do juízo, serem salvos da destruição que Deus estaria enviando por causa dos seus pecados, por causa das suas maldades que eles estavam praticando. É interessante observar também que, se nós lermos os evangelhos, ali em Mateus capítulo 24, no capítulo 25 também, esses dois capítulos, o sermão profético, Jesus ali, ele adverte sobre os sinais que antecedem a sua volta, a sua vinda e do juízo que virá sobre o mundo. Então, lendo ali também nos evangelhos, nós vemos o amor de Deus, a graça de Deus, procurando avisar o povo, para que o mundo pudesse estar aí atento acerca de alguns sinais que iriam anteceder, sinais que iriam avisar acerca
do juízo de Deus e acerca da volta de Cristo. Então o propósito do sermão profético ali proferido por Jesus, e o propósito do livro de Apocalipse, que nós lemos, é um livro de revelação. O Apocalipse é um livro que traz a revelação das coisas do futuro, das coisas que vão acontecer. Então, tanto o sermão profético de Jesus como o livro de Apocalipse, ele não tem por objetivo gerar medo no coração das pessoas. Pelo contrário, o sermão profético e o livro de Apocalipse, ele procura alertar sobre a necessidade das pessoas se arrepender, a necessidade das pessoas se converter, sobre a necessidade das pessoas permanecerem firmes na fé, para que possam ser salvos do juízo que virá sobre todo o mundo, porque é bíblico. Um dia o juízo virá sobre toda a humanidade, sobre o mundo, porque Deus declarou isso. Deus determinou que um dia Ele irá julgar o mundo com justiça. Então, ao falar dos falsos profetas, falar sobre guerras, sobre fome, sobre terremotos, sobre epidemias, esfriamento do amor, esfriamento da fé, Jesus diz que todas estas coisas são sinais. Isto é, são avisos de que o juízo de Deus está próximo, para que nós possamos aí pensar, refletir, analisar, para que nós possamos rever como estamos conduzindo a nossa vida cristã, para que nós possamos rever como que está a nossa fé, porque o juízo de Deus virá. Independente se o homem creia ou não creia, acredite ou não acredite, Deus determinou um dia que vai julgar o mundo com justiça. Eu quero dar uma opinião minha. Pessoalmente, eu acredito que esse vírus, o coronavírus, que tem afetado o mundo todo, gerando morte, gerando prejuízo na economia mundial, eu pessoalmente creio, irmãos, é uma opinião minha, que isso que está acontecendo no Brasil e no mundo é uma mensagem que Deus está enviando à humanidade para avisar que o dia do juízo está próximo. E eu acredito que o que está acontecendo está dentro de um plano, de um propósito de Deus, para que as pessoas elas possam refletir, para que as pessoas possam aí analisar, E o propósito de Deus não é gerar medo no coração das pessoas, não é gerar pavor no coração dos cristãos, mas o propósito de Deus é para que nós possamos refletir como estamos conduzindo a nossa vida cristã, a nossa vida espiritual. O propósito de Deus é nos levar a uma reflexão que nos conduza ao arrependimento, que nos leve aí a uma conversão, a um despertamento espiritual, para que, principalmente nós cristãos, possamos sair da inércia. Há muitas pessoas que professam a fé em Deus, que professam a fé em Jesus Cristo, que estão num estado de inércia espiritual, estão num estado de dormência espiritual. Estão apáticos em relação à salvação da sua alma, não estão valorizando a obra que Jesus Cristo realizou na cruz, não estão valorizando a salvação da sua alma. Então eu creio que essa crise mundial que está acontecendo através do coronavírus está dentro de um propósito de Deus para que possamos aí parar um pouco e analisar acerca da fé, acerca da salvação da nossa alma. É um tempo para nós pararmos e analisarmos. Eu acredito que pelo fato de que muitas prefeituras, muitos prefeitos, governadores estão aí decretando que as igrejas e lugares aí que tem aglomeração de pessoas sejam fechados, eu acredito que está dentro do propósito de Deus. Porque tem muitas pessoas que elas não oram na casa, que elas não buscam intimidade com Deus na sua casa, que elas não valorizam o estudo da palavra na sua casa. E muitas vezes elas deixam apenas para ir aos cultos no templo ao domingo, mas agora não está tendo culto no templo, os templos estão fechados, não tem como mais reunir com os irmãos para orar, para serem ministrados, para serem apacentados. Então é o momento de cada cristão ter o despertamento espiritual para buscar a Deus na sua casa, para invocar a Deus aí no seu lar, junto à sua família, para estudar a palavra de Deus, para buscar ter intimidade com Deus, para rever a sua fé, para aí fazer uma reflexão acerca da sua vida cristã, porque muitas pessoas, elas não têm valorizado o amor de Deus, elas não têm valorizado a palavra de Deus, não têm valorizado a obra de Jesus Cristo na cruz. Então esse é o momento. Deus está preparando esta situação para que o seu povo volte-se para Ele, possam se converter, se arrepender, para que possam aí ser livres de todo o juízo que ainda está por vir. Amém? O coronavírus não é o juízo de Deus.
O coronavírus, eu acredito que é um processo que Deus preparou para que houvesse um despertamento na vida dos cristãos e para que pessoas que estão totalmente alienadas de Deus possam aí ser despertadas a voltarem-se para Deus. Tem muitas pessoas que voltaram a se interessar pela Bíblia, saber sobre as profecias que estão registradas na Bíblia. Isso é muito importante. Deus está usando esse vírus para trazer um despertamento espiritual na vida das pessoas. Ouça bem, se Deus ele está usando o coronavírus para nos dar um aviso, que nós possamos dar ouvidos ao aviso de Deus, que possamos buscar a Deus, que possamos nos arrepender dos pecados, que possamos nos converter dos maus caminhos, que possamos abandonar certas práticas que muitas vezes sabemos que é errado, sabemos que desagrada a Deus, mas mesmo assim estamos aí praticando. Eu acredito que o decreto aí de isolamento, de quarentena que está sendo estabelecido aí pelos governantes aí, venha de Deus. Eu acredito que o propósito de Deus é que nós cristãos e todo o povo no mundo inteiro, independente da cor, raça, religião, possam parar para refletir sobre a vida. É um momento que Deus está dando para o povo, sobre os 4 cantos da terra, pararem para refletir sobre a fé, sobre a salvação, sobre a vida eterna, sobre as profecias que estão se cumprindo e que estão aí para se cumprir outras profecias. Nesses dias, eu acredito que Deus ele está usando o coronavírus para fazer as pessoas darem mais valor, mais importância para a vida. Valorizar aí os seus familiares, seus parentes, valorizar aí pessoas idosas na sua família que muitas vezes não tem uma atenção devida pelos filhos, valorizar os filhos, enfim. Toda essa situação aí de quarentena, para não sair da casa, para ficar ali dentro da sua casa, eu acredito que é um plano e um propósito de Deus para que a família permaneça unida, para que a família possa aí ter momentos de reconciliação, momentos de cura no relacionamento, momentos de buscar a Deus, momentos aí de se converter, o marido converter o coração para com a esposa converter o seu coração para o marido, o filho converter o coração para os pais e os pais converter o coração para os filhos. A Bíblia diz que nos últimos tempos, Deus ia fazer com que o coração dos pais se convertesse aos filhos e dos filhos se convertesse aos pais. Então eu acredito que está dentro de um propósito de Deus o que está acontecendo nos dias de hoje. Ouça bem, Deus ele sempre avisa as pessoas antes de trazer juízo sobre a vida delas. Se nós lermos ali em Hebreus capítulo 9, no versículo 27, diz assim: aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Preste bem atenção, eu vou ler mais uma vez este versículo. Aos homens está ordenado, está determinado, está decretado, está estabelecido, nada pode mudar. Aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então preste bem atenção, a morte e o juízo são uma realidade na vida de todo ser humano. Após a morte vem o juízo. Então Deus, através do Evangelho, através da pregação, através da ministração da palavra que muitas vezes você escuta através da internet ou na rua quando alguém entrega um folhetinho da palavra de Deus a você, é Deus que está anunciando de que existe um único meio para que as pessoas possam alcançar perdão, salvação, vida eterna, para serem salvas do juízo que está por vir. E esse único meio de salvação está na pessoa de Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então não é uma religião, não é uma seita, não é uma doutrina que nos leva a Deus. É somente a pessoa de Jesus Cristo. Não é nenhuma outra divindade, nenhum outro ser que tem o poder de nos conduzir a Deus, que tem poder de perdoar os nossos pecados, de nos dar a vida eterna, a não ser Jesus Cristo. Então Deus ele procura avisar, ele tem anunciado, o juízo virá. Ao homem está ordenado morrer uma vez somente, depois disso vem o juízo. Então antes de que a pessoa ela tenha o encontro com esse juízo que vai vir, Deus tem avisado, Deus tem mandado mensagem para dizer: olha, eu amo você e eu quero livrar você da condenação e do juízo.
Mas para isso tem que haver arrependimento, conversão, mudança de atitude, e o único meio para você alcançar perdão está em Jesus Cristo. E o único meio de você alcançar salvação e a vida eterna está em Jesus Cristo, porque Ele pagou o preço da salvação da nossa alma, a redenção da nossa alma na cruz. Amém? Então pare nesse momento e pense, será que Deus, através de pessoas e situações que estão acontecendo na sua vida, Deus não está avisando você de que você precisa se arrepender? Caso você não se arrependa, você pode perder a salvação da sua alma, e muitas vezes você está ignorando esses avisos de Deus. Então preste bem atenção, meu querido e minha querida, se você está afastado dos caminhos de Jesus, volte. Se você sente que Deus tem falado ao teu coração para você abandonar as práticas erradas, os vícios, os pecados, tome uma decisão. Ainda que você diga assim, mas eu não tenho forças para largar, eu não consigo abandonar. Deus pode te dar força. O Espírito Santo de Deus na tua vida te dá graça para você vencer o pecado, para você vencer as tentações, para você vencer tudo aquilo que está afastando você da graça, do amor e da salvação de Deus que há em Cristo Jesus. O segundo ensinamento que nós aprendemos através do profeta Jonas, da profecia de Jonas e de Naum, é que Deus é bom, mas não podemos desmerecer a sua bondade. O que é desmerecer? Desmerecer é deixar de merecer, é tornar-se indigno. Naum, no capítulo 1, versos 7 e 9, a 9 diz assim: o Senhor é bom, Ele é um refúgio em tempos de angústia e aflição. O Senhor conhece todos quanto nele confiam, mas destruirá os seus inimigos com uma tremenda inundação. Assim será com Nínive, em que você pensa, Nínive, para desafiar o Senhor, com um só golpe ele a deterá, nem vai ser preciso um segundo golpe. Através de Jonas, o rei que governava o povo naqueles dias fez um decreto para que todos buscassem a Deus, para que todos se arrependessem de seus pecados e se convertessem dos seus maus caminhos. A Bíblia diz que Deus foi bom, poupando-os e livrando-os da morte e da destruição. Mas nos dias de Naum, Nínive estava completamente corrompida novamente. O povo voltou às velhas práticas e pecados. Então, nos dias de Jonas, Deus enviou a palavra através de Jonas, e o rei, ele ouviu a palavra, ele aceitou a palavra, ele fez um decreto, convocou o povo para buscar Deus, proclamou para que o povo se arrependesse, se convertessem, e o povo fez isso. E Deus, pelo seu amor, pela sua bondade, Deus poupou, Deus evitou, Deus desistiu de trazer o juízo, destruição sobre Nínive. Mas nos dias de Naum, o povo, a cidade de Nínive, voltou às velhas práticas do pecado. E pior ainda, pecados piores. Então eles desmereceram a bondade de Deus e se tornaram indignos do perdão, da salvação de Deus. A pior coisa na vida de uma pessoa é quando ela se torna desmerecedora da bondade de Deus. E nos dias de hoje, tem muitas pessoas que têm se tornado desmerecedoras da bondade, da misericórdia de Deus, porque elas têm desprezado a Deus. Porque elas têm desprezado a mensagem que Deus tem enviado aos seus corações, para que elas possam se arrepender, se converter, para que possam voltar-se para Deus e alcançar perdão dos seus pecados, salvação e vida eterna. Ali em Naum, capítulo 1, no verso 3, diz assim: Deus demora a perder a paciência, mas quando se irrita, o seu poder é inacreditável e não perdoa facilmente o culpado. Então preste bem atenção. Deus é bondoso, Deus é misericordioso, mas Deus é um justo juiz que não tem por inocente o culpado. Em Hebreus capítulo 10, no verso 31, diz assim: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Em Romanos capítulo 11, no verso 22, o apóstolo Paulo, ele diz assim: percebam como Deus é tão bom e tão severo ao mesmo tempo. Ele é bastante severo com aqueles que desobedecem, mas muito bondoso com os que permanecem na sua bondade e confiam nele. De outra forma, também seriam eliminados.
Preste bem atenção, meu querido. Muitas vezes, nós nos acostumamos tanto com a bondade do Senhor que nos esquecemos que Ele também é severo. Muitas vezes nós declaramos que Deus ama o pecador, mas esquecemos que Deus, Ele odeia o pecado. Pregamos que Deus é amor e muitas vezes ignoramos que Ele é um justo juiz, que julga com justiça e que não tem por inocente o culpado. Então, Deus, nós vemos duas situações aqui, duas profecias voltadas para Nínive. Uma através de Jonas, que o povo ouviu, o rei ouviu, se arrependeram, se converteram, abandonaram as práticas do pecado, voltaram-se para Deus e Deus desistiu de destruí-los, Deus desistiu de trazer juízo sobre eles. Mas a mesma cidade de Nínive, depois de algum tempo, eles voltaram às práticas, voltaram à velha vida, voltaram a fazer aquilo que era abominável aos olhos de Deus. E eles se tornaram desmerecedores da graça de Deus, da bondade de Deus, e acabaram caindo em desgraça. Então preste bem atenção. Deus é bom, mas não brinque com a bondade de Deus. Deus é amor, mas não despreze o amor de Deus. Deus é misericordioso, mas também Ele é um justo juiz, que julga com justiça. Então, se Deus está falando ao teu coração, volte para Ele. Mude seu comportamento, mude suas atitudes. Abandone seus pecados. Se Deus está te avisando, se Deus está mostrando a bondade dEle para você, já te deu o livramento, já poupou você de situações de desgraça na sua vida, não brinque com Deus. Leve a sério a sua salvação. Amém? A terceira e a última verdade, o aprendizado que nós podemos extrair aqui, através da profecia de Jonas e Naum, é que não podemos desperdiçar a oportunidade que Deus nos dá. Através da pregação de Jonas, Deus ele revela a sua bondade, Ele revela a sua misericórdia em dar uma oportunidade para que os moradores de Nínive eles pudessem se arrepender, se converter, para serem poupados da ira e do juízo que viria em consequência dos seus pecados. Mas através de Naum, Deus ele revela o seu poder para julgar com justiça. Preste bem atenção, não é porque Deus ele perdoou os pecados de Nínive uma vez, que ele iria deixar de julgar e condenar os pecados que Nínive tornou a cometer novamente. Então preste atenção, ouça bem. Se Deus lhe perdoou de alguns pecados que você cometeu, isso não significa que Deus vai tolerar ou vai ficar sempre perdoando os mesmos pecados que você tem cometido, dos quais muitas vezes você não se arrependeu, dos quais você muitas vezes aí não tem demonstrado aí querer largar, abandonar, não se arrependeu e não abandonou. Então não é porque Deus perdoou uma vez Nínive que Deus ia tolerar e perdoar novamente os mesmos pecados de Nínive. Deus trouxe juízo sobre Nínive. Então preste bem atenção, meu querido. Se você sabe que está errando, não continue na prática do mesmo erro. Certa vez Jesus disse para um homem ali em João, no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 14. Jesus disse para aquele homem: olha, já estás curado, não peques mais para que não te suceda coisa pior. Jesus perdoou aquele homem, curou aquele homem? Sim, mas ele deu uma advertência para aquele homem, ele deu um aviso para aquele homem. Vai, não peques mais. Não volte a praticar as mesmas coisas das quais eu perdoei você, para que coisas piores não sucedam na sua vida. Muitas vezes Deus tem falado aos nossos corações. Deus tem enviado a sua palavra aos nossos corações para nos corrigir, para nos repreender, para que nós possamos nos arrepender dos nossos pecados, abandonar o pecado, mas muitas vezes estamos permanecendo na prática de pecados antigos. Deus é amor, mas nós podemos esquecer que Ele também é severo, que Ele julga com justiça e não tem por inocente os culpados. Deus perdoou e poupou Nínive da destruição na primeira vez? Sim, mas Nínive desperdiçou a oportunidade que Deus deu ao voltar a praticar os mesmos pecados e pecados até piores. Em consequência de seus pecados,
Nínive colheu consequência, que foi a destruição, o juízo de Deus sobre ela. Quantas pessoas nos dias de hoje estão morrendo sem a salvação da sua alma por desprezar os avisos de Deus? Quantos Deus tem dado a oportunidade de se arrependerem e não tem se arrependido? Deus tem dado a oportunidade aí de voltarem para Jesus e não estão voltando. Então preste bem atenção, meu querido. Se Deus está dando oportunidade para você se arrepender, se arrependa. Se Deus está dando oportunidade para você liberar perdão sobre a vida de alguém, libere perdão. Se Deus está dando oportunidade para você voltar novamente para os caminhos dele, volte o mais rápido possível. Amém? Não desperdice, não despreze, não rejeite as oportunidades que Deus está dando para você alcançar perdão, salvação, libertação, restauração e principalmente a salvação da sua alma, a vida eterna. Em Gálatas, capítulo 6, no verso 7, o apóstolo Paulo diz assim: não se deixem enganar, de Deus não se zomba. O que o homem semear, isso também ceifará. Deus é amor, Deus perdoa os nossos pecados, mas Ele é um justo juiz. Então que nós possamos aprender aqui com Nínive. Nínive teve a oportunidade através da pregação de Jonas. O rei aceitou, deu crédito na pregação, se arrependeu, se converteu, abandonou a prática do pecado. Deus poupou, Deus usou de misericórdia. Deus ali dispensou o juízo que vinha sobre eles. Deus evitou, Deus não concedeu, Deus não permitiu, Deus não trouxe juízo sobre eles. Mas depois, passado o tempo, a própria Nínive, os próprios moradores de Nínive, voltaram novamente a desprezar a Deus, voltaram na idolatria, voltaram nas práticas do pecado, e daí não houve perdão, não houve arrependimento, não houve oportunidade novamente e foram destruídos com o juízo de Deus. Concluindo, Deus sempre avisa antes de trazer juízo. Deus é bom, mas também é severo. Não podemos negligenciar e desmerecer a bondade de Deus e o amor de Jesus demonstrado na cruz por nós. Se Deus tem dado oportunidade de arrependimento, perdão e salvação, não desperdice a oportunidade que Deus está te dando. Amém, queridos? Fique com essa reflexão ao teu coração, essa palavra ao teu coração. Espero que o Espírito Santo esclareça melhor esta palavra ao teu coração, a fim de que você possa ser ricamente abençoado por Deus. Eu creio que esta situação do coronavírus que tem afetado o mundo todo está dentro de um propósito de Deus. É um aviso de Deus para o seu povo, é um aviso de Deus para a humanidade, para que elas possam despertar, para que possam voltar-se para Deus, a fim de que Deus possa livrá-los do juízo, da condenação e da sua ira que está por vir. Amém? Gostaria de fazer uma oração por você. Se você está afastado de Jesus, volte para Jesus o mais rápido possível. Se você se esfriou na sua fé, busque a Deus, para que a sua fé seja renovada, restaurada. Volte ao primeiro amor, volte às primeiras obras, volte a ser quem Deus quer que você seja. Volte novamente a desenvolver os seus dons, talentos e ministérios. Volte para o Senhor enquanto há tempo. Amém? Enquanto esses dias nós não podemos nos reunir no templo, que você possa valorizar o tempo que você tem na sua casa, junto à sua família, para buscar a Deus, ter comunhão com Deus, que ao terminar a crise, essa epidemia, você possa sair da sua casa diferente. Sair da sua casa como um novo homem, uma nova mulher, um novo cristão, para servir ao Senhor, fora das quatro paredes da sua casa e fora das quatro paredes do templo. É bom congregar com os irmãos, é bom ouvir o sermão no templo, mas muito melhor é você estar com a sua vida em dia, em ordem diante de Deus e ser quem Deus quer que você seja, um instrumento usado por Ele, um agente abençoador da parte de Deus. Amém? Vou estar orando com você, onde você estiver nesse momento, que você possa aí fechar os seus olhos, colocar a mão no teu coração e orar juntamente comigo. Amém? Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, quero agradecer a Ti por este momento, por esta oportunidade, por compartilhar esta palavra que o Senhor colocou no meu coração, Senhor. O Senhor usou Jonas para levar uma mensagem de juízo sobre Nínive.
Nínive ouviu a mensagem de Jonas. O rei fez um decreto, convocou o povo para buscar o Senhor, para se arrepender, para se converter, para abandonar as práticas do pecado. E assim o povo fez. E o Senhor viu o que eles fizeram. E o Senhor usou de bondade, desviou deles o juízo e poupou eles da destruição. Mas também esse mesmo povo, o Senhor de Nínive, desprezou, esqueceu, voltou às práticas erradas, voltou à feitiçaria, voltou à idolatria, voltou a praticar os mesmos pecados e até piores. E acabou perdendo a oportunidade e foram destruídos. Então, meu Deus, esclarece esta palavra no coração do teu filho e da tua filha, que ouviram, Senhor Deus, esta mensagem. Que esta mensagem prospere no coração dos teus filhos. Aqueles que precisam se arrepender, se arrependam. Aqueles que precisam voltar para os teus braços, voltem enquanto há tempo. Aqueles que estão caídos, possam levantar os olhos e ver que as tuas mãos estão estendidas para levantá-los. Senhor, aqueles que estão em pecado, que alcancem neste momento a graça, abandonem o pecado, abandonem os vícios e voltem para o Senhor. Tomem uma decisão, a fim de que sejam salvos e livres do juízo futuro que virá, Senhor. Porque ao homem está ordenado a morte uma vez somente, vindo depois disso o juízo. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus te agradecemos e te louvamos. Amém. Amém, meu querido. Deus abençoe você. Até a próxima oportunidade de estar compartilhando uma palavra de Deus ao teu coração. Continua aí inscrito no nosso canal da IB Pedreira. Assim você vai estar sendo edificado por algumas ministrações, por alguns vídeos aí de reflexões. Amém? Deus te abençoe. Um abraço e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.